Vamos lá, tem Corinthians e Fortaleza hoje à noite, jogo do ano. Aliás, é igual a luta do século, né? Jogo do ano. É o jogo do ano, Samir? Para o Corinthians, sim, né? Com certeza o Corinthians pode salvar o ano com o título da Copa Sul-Americana. Eu até citei isso ontem, né? O torcedor corintiano só queria terminar essa temporada de forma digna, que o Corinthians não seja rebaixado. É bom lembrar que quantas trocas ocorreram de técnico, imagine tudo o que aconteceu com o Corinthians na temporada 2023, toda a polêmica, a gente vai lembrar o caso Cuca, vamos lembrar as brigas, enfim. Se acontecer um título da Copa Sul-Americana, vai salvar realmente o ano. Não digo que vai salvar o mandato do Duílio, mas vai poupar o presidente de uma grande vergonha, né? Que a gente sempre lembra aqui. O PVC sabe os números aí de cabeça. O último presidente que foi campeão que passou pelo Corinthians e não conquistou nenhum título, na década de 80. É a Marlene, a gente já decidiu, o PVC? É a Marlene. A Marlene foi campeã da Supercopa no dia em que ela foi eleita, mas ela não tinha assumido o mandato ainda. Foi a Marlene Matheus. Então foi a Marlene. E isso vai, né? Claro que para o Duílio é importantíssimo esse título. Para o Vanderlei, que a gente falou ontem aqui, que não ganha um título talvez de grande expressão desde 2004, enfim, né? Se a gente for sem desmerecer o Campeonato Paulista, né? E não arrumar mais polêmica, claro que é importantíssimo, é um jogo decisivo para o Corinthians. Inclusive, né, eu apurei que houve um pacto lá dentro, uma espécie de pacto, né, uma trégua de tretas, né, no Corinthians. A gente sabe que não existe um ótimo relacionamento entre o Vanderlei e alguns jogadores, entre o Vanderlei e o Maziotti, mas eles se fecharam no sentido de unir o CT Joaquim Grava, visando esse jogo contra o Fortaleza hoje. A conversa, assim, para a gente deixar de uma maneira bem simples para o torcedor, não precisamos ser amigos, né, melhores amigos, mas vamos ser profissionais e vamos lutar todos juntos em prol dessa classificação para a final da Sul-Americana. Então, foi um papo que rolou entre comissão técnica, os outros departamentos, também alguns jogadores, e isso gerou até uma certa confiança, viu? Eu estava apurando para saber como é que estava a confiança do grupo, comissão técnica. O Corinthians hoje, pelo menos lá dentro, acredita que pode fazer um bom resultado na partida de hoje contra o Fortaleza no jogo de ida e levar uma boa vantagem para o jogo de volta, ou pelo menos, Thiago, uma vantagem para o jogo de volta na Arena Castelão. E a provável escalação? Nós já temos informações sobre isso, Samir? Não, é mistério total, né? Dá para imaginar um Corinthians, né, no esquema 4-1-4-1 do Lucha, né? Independente da escalação, ele tem priorizado esse esquema. Até na última rodada que ele trouxe um time um pouco diferente em relação a atletas, né? Mas o esquema foi o mesmo, né? Ele entrou com Pedro e Wesley, o pessoal poderia imaginar que tinha algo diferente, talvez o Rojas num 4-2-3-1, né? O Rojas jogando centralizado com os dois pontas, não foi o que aconteceu, né? Se a gente for olhar o jogo mesmo, foi um 4-1-4-1 com o Moscardo entre as linhas, o Pedro e o Wesley pelos lados, e o Rojas jogou por dentro, nos dois homens por dentro, né? No 4-1-4-1 mesmo, era Rojas e Michael, e o Rojas, na verdade, fez a função do Renato Augusto. Para esse jogo, deve ser a mesma formação, e o Corinthians deve entrar em campo com Cássio, Bruno Mendes. Eu acredito que só uma opinião, né? Tem essa dúvida de Bruno Mendes e Fagner na lateral, mas ele sempre apostou no Bruno Mendes até agora, e no jogo talvez mais decisivo para ele aí no ano. Ele vai manter o zagueiro uruguaio ali na posição. Na zaga, Gil e Lucas Veríssimo. Na lateral esquerda, o Fábio Santos, já que o Bidu atuou na última rodada, né, no time, podemos dizer, alternativo. E entre as linhas, Gabriel Moscardo. E depois na linha de 4, né, respeitando aí o PVC. Na direita, Matias Rojas, Michael, Renato Augusto e Wesley. E lá na frente, Yuri Alberto, 4-1-4-1 do Esporte Clube Corinthians Paulista, Thiago. PVC, como é que você encara essa partida de hoje à noite, pensando no ano do Corinthians? Tá dando uma travada aí, PVC, o Thiago. Hein? O Thiago travou. Como é que eu penso no Corinthians? Vamos lá. Eu acho que o Fortaleza é muito forte. Fortaleza tá realmente
forte, determinado a ser campeão da Copa Sul-Americana. É o primeiro time do Nordeste a chegar à semifinal da Copa Sul-Americana. Você só vai levar em conta os times do Nordeste em competições sul-americanas em posições tão altas se você recuperar a velha Copa Comebol, que teve o Sampaio Corrêa semifinalista em 98 e o CSA vice-campeão em 99. Mas eram momentos em que o Sampaio Corrêa, por exemplo, se classificou para jogar a Copa Sul-Americana como campeão da Copa Norte, sendo que o Maranhão era um time do Nordeste. Hoje não, o Fortaleza se classifica pela vaga da Libertadores. Não conseguiu classificar para a fase de grupos da Libertadores e foi jogar a Sul-Americana. O Corinthians é um time extremamente instável. Ganhou do líder do Campeonato Brasileiro semana passada, sexta-feira. Sem dúvida, grande resultado, mas o Corinthians oscila muito e muda quando o Renato Augusto joga. Acho um jogo para empate hoje. Acho um jogo muito difícil para o Corinthians, muito difícil para o Fortaleza também. Acho possível um empate hoje para decidir semana que vem no Castelão. Tá certo. Samir, o que você tem a acrescentar sobre o Corinthians? Algum detalhe a mais? Algum bastidor que a gente precise saber? Não, acho que é só a questão do time mesmo, né? O Vanderlei conseguiu fazer um mistério, o Corinthians também não divulgou sequer a lista dos relacionados, né? A gente até entende uma partida decisiva como essa contra o Fortaleza. O Luxemburgo tomou essa decisão, o Corinthians não divulgou sequer os relacionados, mas aguardar agora a escalação. O PVC citou o Renato Augusto também, que não faz uma boa partida já há um bom tempo com a camisa do Corinthians, né? Depois daquela polêmica toda lá com o Luxemburgo, envolvendo o Maziotti. É bom lembrar que foi o jogo contra o Estudiantes, de lá para cá, aliás, nem contra o Estudiantes ele jogou bola, né? Aliás, foi um fracasso na partida quando ele resolve jogar ali de falso 9, e até o Renato Augusto não faz uma boa partida, né? Então vive a expectativa aí, quem sabe, do Renato despertar para o jogo de hoje. Porque é bom a gente lembrar que contra o São Paulo, naquela semifinal, no jogo de ida na Neoquímica Arena, o Corinthians não estava fazendo uma boa partida, né? As pessoas se enganam, porque as pessoas só lembram do resultado e acham que o Corinthians jogou bem aquela partida e ganhou, e o São Paulo jogou bem a segunda e classificou. Não foi isso, o Corinthians não jogava bem, mas na individualidade do Renato Augusto, o Corinthians marcou 2 gols e conseguiu levar a vantagem para o segundo jogo contra o São Paulo. Então, o que o PVC falou tem que ser ressaltado mesmo. O Renato Augusto é muito importante para o Corinthians. Ele não joga, ele realmente não faz um grande jogo. Talvez o último grande jogo foi esse contra o São Paulo, na Neoquímica Arena. Então, o Corinthians depende muito do Renato. O Matias Rojas se espera dele, mas ainda não marcou nenhum gol. A torcida ainda está aguardando que realmente ele faça também um bom jogo e se destaque. Quem sabe, né, o dia dos jogadores do Corinthians acordarem. Dentro do Corinthians, todo mundo entende que não é uma boa fase. Não os jogadores, né, reconhecerem isso, mas profissionais que a gente conversa lá entendem que não é uma boa fase de muitos jogadores do Corinthians, né? Acho que só o Lucas Veríssimo, nos últimos jogos, conseguiu manter a regularidade. Então, Thiago, é o momento de não só o Renato, mas vários jogadores do Corinthians despertarem no momento decisivo do ano, na partida mais decisiva até então. Legal, Samir. Obrigado pelas informações e a gente espera você aí nas próximas edições com mais novidades e bastidores do Corinthians. Fechou. Valeu, Thiago, PVC, aqui nos acompanhando de primeira.